Oi pessoal, hoje eu trago aqui um conteúdo a respeito do tema ansiedade e aqui eu vou compartilhar, baseado na ciência, alvos estratégicos, inclusive no aspecto obviamente nutricional, já que eu sou nutricionista, eu vou focar nisso, como a nutrição pode ajudar. Então a gente vai ver alvos terapêuticos, onde o nutricionista pode trabalhar, focar, pensando em aliviar a ansiedade de um ou uma paciente que esse profissional esteja atendendo. Então já deixa o seu like, deixa o seu joinha aqui embaixo para início de conversa, até porque o que eu vou falar aqui também é de interesse do público leigo, obviamente, mas vocês devem pegar isso apenas como informação e não com o intuito de vocês se autoprescreverem uma dieta, porque aí vocês têm que, para uma dieta bem elaborada, procurar sim um profissional nutricionista. Combinado? Bom, responsabilidade aí, tá? Agora sim, a imagem que vocês veem na tela é dessa fonte aqui, tá? Desse artigo científico publicado em 2021. Eu vou explicar aqui a imagem, você vai entender. Mas basicamente a gente já vê aqui o seguinte, Aqui representando, então a gente vê aqui que é sobre ansiedade. E aqui a gente vê representando o cérebro e representando aqui o intestino. Então a gente já vê que, opa, intestino. Porque a gente pensa em ansiedade, a gente pensa muito em cérebro. Algo que seja relacionado com o cérebro. O que fazer para aliviar o estresse, a ansiedade no cérebro. Tá correto. Mas a gente já vê aqui que, opa, intestino. Por quê, gente? Porque existe uma ligação, uma comunicação entre cérebro e intestino. Então se você pensa em tratar a ansiedade, não pode deixar de levar em consideração o intestino. Mas aqui tem os dois alvos, Além de você pensar nos dois locais, cérebro e intestino, mas também os dois alvos terapêuticos estratégicos para a gente focar, em cuidar do microbioma, ou seja, o microbioma intestinal, e alvos anti-inflamatórios, na verdade, estratégias nutricionais anti-inflamatórias para tratar esse alvo aqui, que é as vias inflamatórias, combater a inflamação. E a inflamação aqui em geral, tanto a inflamação a nível intestinal, inflamação no corpo como um todo, como também o cérebro, a neuroinflamação ou inflamação do sistema nervoso central. Então, a inflamação aqui tem que ser controlada. E eu peço que você também garanta, a sua inscrição no canal. A inscrição é gratuita, então se inscreve aí e ative as notificações para você ficar ciente toda vez que eu liberar um novo conteúdo por aqui. Voltando. Então a gente tem aqui, gente, o seguinte, de que justamente como tem essa comunicação cérebro-intestino, essa comunicação acontece, por exemplo, justamente pelo metabolismo intestinal. Então no metabolismo intestinal você tem, a liberação de peptídeos, a nível intestinal, a questão, por exemplo, de formação de ácidos graxos de cadeia curta, fora também a comunicação que se dá pelo meio do nervo vago, por neurotransmissores, pelo sistema imune, pelas células imunes, pelas citocinas. Então a comunicação vai se dar dessa forma, por, digamos, intermediários que se comunicam. Então qual vai ser a citocina que você vai estar liberando em maior quantidade? Uma citocina anti-inflamatória ou pró-inflamatória? De repente, se você tem uma desbiose intestinal, se você tem um microbioma que tem um nível de bactéria que tende mais a ser inflamatória, você vai estar gerando citocinas pró-inflamatórias, gerando inflamação, o que você só vai então piorar a ansiedade. Então por isso que tem que cuidar. Para pensar no cérebro, controlar a ansiedade, a gente também tem que pensar no intestino, cuidar do microbioma, cuidar da inflamação. E aí, outro ponto importante também, é esse aqui, o leaky gut, que é a permeabilidade intestinal. Então, quando você tem que pensar nessa questão toda que eu venho falando, de intestino, de cérebro, é pensar também em evitar esse leaky gut, evitar esse quadro aumentado de permeabilidade intestinal. Ou seja, você tem que procurar ter um intestino mais íntegro. Quanto mais permeável, menos íntegro. E você tem que ter um intestino íntegro. Porque ele estando íntegro, você evita a passagem de substâncias com potencial inflamatório para a corrente sanguínea. E aí, se isso acontece, você gera inflamação, pode exacerbar sintomas da ansiedade. Então, para você evitar essa inflamação,
por meio da passagem de substâncias com potencial inflamatório para o sangue, você tem que garantir ou favorecer, né, pela alimentação, por exemplo, um intestino menos permeável. E aqui fala-se também, né, sobre a questão da importância da relação ômega 6 e ômega 3. Ambos são bons, tá, gente? Mas o que acontece? Na nossa dieta é muito mais fácil a gente consumir o ômega 6. E o ômega 6, ele em excesso, ele, ao invés de ele ser simplesmente ok, tudo bem ingerir, mas quando ele é em excesso, ele tem uma ação pró-inflamatória, né? Então, na verdade, tem que dosar bem isso daí. Então não pode ter ômega 6 de mais na dieta e ômega 3 de menos na dieta. Tem que ter um bom equilíbrio aí entre a ingestão de ômega 6 e ômega 3, tá? E aí vamos lá. Vamos para a parte do que deve ser considerado e do que deve ser evitado. Ou seja, considerar esses elementos é importante para você, né, ajudar a ter um bom microbioma intestinal e combater a inflamação. E esses aqui em vermelho é o que deve ser evitado. Porque quando eles são ingeridos, eles podem prejudicar o microbioma intestinal e eles podem intensificar a inflamação. Então já comenta aqui embaixo se você está adorando, entendendo tudo. Se você até o final do vídeo gostar do conteúdo, deixa o seu comentário para que eu saiba, tá? E compartilhe também, porque quando você gosta de um vídeo e você compartilha, você além de estar divulgando a informação para mais pessoas, né? Mas também você está me ajudando para que esse conteúdo que eu faço aqui também, né, seja alcançado por mais pessoas e mais gente pode vir a conhecer o canal e se inscrever. Bom, então vamos lá. Aqui nós temos, né, de coisas boas para serem pensadas, né? O próprio ômega 3 que eu vinha falando, então a gente tem que ter um bom consumo de ômega 3, que está presente, tá, esse ômega 3 tanto em fontes animais quanto também em alimentos de origem vegetal. Aqui nós temos a cúrcuma, tá? Em especial, né, pela presença da curcumina. A vitamina D, que também pode ter uma ação anti-inflamatória, né? Bem como o próprio ômega 3, inclusive, né? Só um adendo aí, tá, gente? A própria cúrcuma também, né, é anti-inflamatória, então esses recursos eles estão aqui não à toa, né? É porque eles, na verdade, eles além de tudo, eles têm uma ação anti-inflamatória. E a dieta cetogênica, que pode também ajudar. Lembrando que a dieta cetogênica, ela é apenas uma dica, porque eu faço aqui agora uma observação pessoal, né, minha, de que na verdade, né, a pessoa poderia se beneficiar com uma dieta low carb. Tem outras estratégias também, tá? Então aqui a dieta cetogênica é apenas uma opção, uma possibilidade, mas não que somente uma dieta cetogênica é boa para o microbioma intestinal ou que somente uma dieta cetogênica é boa para combater a inflamação. Não. Você não precisa restringir tanto carboidrato para você ter uma dieta boa para o intestino. E você não precisa restringir tanto carboidrato para poder você ter uma dieta anti-inflamatória, tá? Só para deixar bem claro. Mas é uma opção que está destacada aqui na imagem. E o que deve ser evitado, nós temos aqui o açúcar, porque o açúcar, gente, ele é pró-inflamatório. Também devem ser evitados adoçantes artificiais. E o próprio nome aí, né, artificial, já entrega, né, gente? Não só adoçante artificial, mas qualquer aditivo que alimentar, né, que seja artificial, ele deve ser evitado, a exemplo dos adoçantes artificiais. Óleos vegetais processados. Veja bem, óleos vegetais, gente, eles podem ser bons, tá, para a saúde. Mas quando eles são processados, refinados, aí eles já não são tão bons assim. Então, uma dica é você procurar, né, um óleo vegetal extra virgem, um óleo vegetal prensado a frio, porque aí ele tende a ter, né, uma melhor qualidade, uma maior pureza, preservando de fato os componentes benéficos, ao invés de um óleo refinado, que pode sim, então, ter menos propriedades benéficas. Então, o intuito aqui é evitar aqueles que são refinados, tá? E o glúten, lembrando que o glúten, principalmente aí para pessoas que têm doença celíaca, para pessoas que são, digamos, hipersensíveis ao glúten, ou que estão com justamente um intestino disbiótico, então é um intestino que não está tão saudável para receber o glúten. Eu faço essa observação para que a gente não faça um terrorismo nutricional em cima do glúten, por exemplo, porque ele pode ser consumido, ele pode ser tolerado se aquele organismo está bem preparado para receber o glúten. Assim como o próprio açúcar, né, gente? É óbvio que o açúcar ele está aqui colocado como algo ruim, mas se você é uma pessoa saudável, se você está saudável,
Se você consome um pouco de açúcar, isso não significa que você vai já destruir o seu microbioma intestinal. Isso não significa que você vai se tornar a pessoa mais inflamada do mundo, né? Então, tudo na vida é equilíbrio, mas aqui a gente tem que estar entendendo que deve ser evitado. Não que seja algo a ser proibido. Vai depender, obviamente, de cada caso, né? Se a pessoa for diabética, obviamente que uma restrição ao açúcar ela é muito maior, mas deu para entender o recado, né? Que se a pessoa for saudável, algumas coisas aqui podem ser consumidas, a gente pode conviver com elas desde que em equilíbrio. Eu tenho já liberado esse conteúdo aqui, ó, para os membros. Eu liberei agora, no iniciozinho de fevereiro, mas no momento ele encontra-se disponível apenas para quem é membro do canal. Então, se você quiser ter essa vantagem de todo mês eu liberar um conteúdo maravilhoso, diferenciado, em formato de aula, com antecedência para quem é membro, todo mês sai um conteúdo desse, tá? Bem bacana. Então, o desse mês de fevereiro é esse aí, gente. É muito bacana porque tem a ver com o efeito, né, de um óleo essencial, pensando aí, ó, na influenza, no SARS-CoV-2. Então, para você ser membro, tem aqui embaixo o botão Seja Membro, ou na descrição também você encontra o link para você ser membro do clube do meu canal no YouTube. É membro? Acesse a aba Comunidade que você já encontrará esse conteúdo disponível para assistir. Inclusive eu vim com essa camiseta, né, Show Açúcar, já que vimos aí que o açúcar deve ser evitado pensando no controle da ansiedade ou na via de tratamento, né, tanto na prevenção ou controle ou tratamento da ansiedade. Então Show Açúcar. Para adquirir essa camiseta você pode ir aqui embaixo na descrição e tem aí o link das camisetas, ou abaixo do vídeo também tem aí um estante de produtos. Confere essa e outras opções de estampas que você pode comprar. E aqui na tela, já no meio, vai aparecer uma foto minha que você pode clicar para realizar a sua inscrição no canal. Se inscreve aí se você ainda não fez. Muito obrigado por ter me assistido até o final. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.